Olá a todos, olá a todas. É com grande satisfação que nesse momento nós começamos a nossa participação no 5º Congresso sobre Tecnologias na Educação. Aqui nós vamos debater hoje sobre o ensino remoto na educação pública de Nazarezinho PB, desafios docentes. Para tanto, sentaram-se para debater, analisar e como resultado nós temos esse trabalho, Cleberson Vieira de Araújo, que sou eu, Clebiane Vieira de Araújo e Guilherme Amsterdã Correia Lima. São pessoas de áreas distintas que pararam para discutir esse momento tão interessante e diferenciado, não só da educação de Nazarezinho, mas da educação nacional. Nazarezinho aqui está servindo somente como o exemplo daquilo que nós tanto queremos debater e discutir nesse momento tão diferenciado da educação mundial. Perceba que a pandemia não atinge tão somente o Brasil, ou a Paraíba, ou o Nazarezinho, mas o mundo inteiro que teve que se reinventar no âmbito da educação. Já aqui na introdução, nós trazemos interessantes temas a serem debatidos, como, por exemplo, a educação que está envolta em constantes mudanças, que exige de professores da escola, das secretarias, adaptações, novas formas de fazer. E a pandemia trouxe tudo isso à tona, em um volume nunca antes imaginado. É o ensino remoto que chega até nós e nos exige o uso da tecnologia para que a educação não pare. Refletir essa realidade educacional faz com que nós pensemos também sobre o professor e em que contexto se enquadra o professor no âmbito da pandemia. Então, a pandemia é algo que atinge o mundo inteiro e o professor, consequentemente, ele é atingido como indivíduo e também como profissional. E aí o caso de Nazarezinho, uma cidade pequena do interior do estado da Paraíba, de 7.255 habitantes, que de uma hora para outra tem que se ver todo o seu processo educacional em atividades remotas. E como é que fica o aluno? E como é que fica o professor? É isso que nós vamos discutir. Com efeito, um trabalho nessa dimensão tem vários objetivos que tentam, por nós, ser atingidos. Logo, o objetivo geral desse trabalho é analisar o impacto do ensino remoto no âmbito educacional do município de Nazarezinho, identificando os limites e os desafios para a realização das atividades em rede, portanto, das atividades online. Enquanto objetivos específicos, contamos com conhecer as estratégias e recursos utilizados pelos docentes na realização das atividades remotas, elencar as principais dificuldades quanto ao desenvolvimento e execução das atividades e a participação dos estudantes, discutir a importância das tecnologias educacionais no processo de ensino-aprendizagem. Então, percebamos que os nossos objetivos, eles são vastos, e aí nós vamos tentar suprir todos esses objetivos em uma apresentação simples, que é resultado também de um artigo pequeno, de um artigo curto, porém muito denso em relação à atualidade. A novidade da educação remota e a EAD é o que vai nos chamar a atenção agora. Perceba que a palavra novidade, ela se encontra entre aspas. Já por que isso? Porque a educação à distância não é uma novidade. A educação à distância remonta a mais de 100 anos. Porém, ela é apresentada na contemporaneidade em face à pandemia como uma novidade. A educação remota para a manutenção dos vínculos educacionais é adotado como única alternativa, porque a educação não pode parar por meses seguidos, como é o que aconteceu. Note também a diferença entre educação remota e educação à distância. A educação remota tem elementos da educação à distância, porém não é a mesma coisa. O debate sobre a EAD só demonstra aí o atraso no uso das tecnologias, como bem nós notamos na contemporaneidade, no momento em que nós vivenciamos. Estamos distantes fisicamente, mais próximos em virtude da tecnologia. Muitos autores já falam sobre isso muito antes da pandemia. A tecnologia está aí para ser bem utilizada pela educação. E a autonomia do estudante é colocada à prova. E aí, qual é o resultado que nós temos na maioria dos casos? Um grande acúmulo de atividades. As atividades se acumulam e os estudantes se sentem sufocados. E os professores? Preparados? Não. Apesar de muitos já terem recebido formação sobre tecnologia ainda antes da pandemia.
O que é que isso tudo vai causar? Incertezas e medos, em professores, em alunos, sem saber o que fazer. Uma série de problemas do âmbito psicológico é apontado nesse momento de pandemia. Várias ferramentas são disponibilizadas para tentar suprir as necessidades da educação, desde o Google Sala de Aula, que é a ferramenta utilizada pelo Estado da Paraíba, até o WhatsApp, que foi a ferramenta escolhida pela Secretaria Municipal de Educação no Nazarezinho. Temos também o Zoom e o Meet como ferramentas extremamente importantes nesse momento. E o que é que nos falta? Uma compreensão da EAD, uma compreensão da educação remota ampla, maior formação de professores. E diante de todas essas novidades, nós ainda temos que conviver com os vícios da educação presencial, também presentes na educação remota, como os alunos que deixam de fazer as atividades ou que geram todo tipo de desculpas para as atividades em atraso. Então, algo que não é novidade para todos nós. A metodologia utilizada para esse trabalho é de caráter qualitativo e exploratório, é investigativo, que faz aí uma seleção dos teóricos, seguida de uma coleta de dados por um questionário que foi desenvolvido pelo Google Forms. Esse questionário foi disponibilizado para todos os professores de Nazarezinho, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, porém, 44 professores foram os que nos deram o prazer de responder esse questionário, que é a maior parte dos professores do município, né, dos professores que estão trabalhando em escolas, contemplando aí o ensino infantil, o ensino fundamental e também o ensino médio. Entre os resultados e as discussões, nós temos a análise fundamentada, claro, a análise dos dados que nós coletamos mediante o questionário. E aí nós descobrimos que 65,9% dos professores de Nazarezinho são especialistas. 68,2% dos docentes afirmam não ter informação suficiente sobre o uso da tecnologia na sala de aulas, o que é um problema. 63,6% afirmaram ter realizado capacitações sobre o tema. Mesmo assim, encontram dificuldades. 59,1% utilizam a tecnologia sempre que possível. E 59,1% dos docentes afirmaram que não conheciam os recursos que estão sendo utilizados. Diga-se, por exemplo, o Google Sala de Aula. Diante disso, nós temos mais alguns gráficos que vão retratar a pesquisa que nós fizemos. Sobre as instruções ou conhecimentos serem suficientes a respeito das tecnologias aplicadas ao ensino durante a graduação, 68% afirmaram que são insuficientes. E aí Soares já nos aponta sobre a importância da utilização da tecnologia educacional no currículo escolar, desde a universidade. Então, a universidade também é negligente nesse contexto. Se as secretarias não oferecem as capacitações adequadas, a universidade também, pelo menos para esse grupo de alunos, pecou, né, esse grupo de professores que na época eram alunos. Com relação à realização de capacitações, cursos de formação sobre tecnologia educacional, 63,6% afirmaram que sim, que tiveram essas formações, mesmo assim ainda enfrentam dificuldades. Com relação às dificuldades dos docentes no uso dos recursos tecnológicos ou no ensino remoto, a principal é a pouca prática. Eles não têm prática, nós não temos prática efetiva com o uso dessa tecnologia. E aquela que ficou em segundo lugar foi ensinar os estudantes utilizando esses recursos, que é muito difícil. Então, perceba que pouquíssimos professores afirmaram, por exemplo, que não possuem dificuldade. Nesse caso aqui, nessa questão, poderia se marcar mais de uma alternativa. E para Souza, não é suficiente apenas fazer uso das tecnologias digitais no cotidiano escolar. O professor tem que estar preparado profissionalmente, tem que ter formação, e essa formação tem que vir desde o tempo da universidade. As dificuldades quanto aos conteúdos no ensino remoto, a maioria dos professores pesquisados, nessa questão aqui também poderia se marcar mais de uma alternativa, aponta os recursos como insuficientes, ou seja, os recursos que são oferecidos pelas escolas ainda não atendem plenamente os anseios da escola, dos alunos, dos professores. E o segundo, a pouca participação dos estudantes. Os estudantes, mesmo quando têm os recursos, mesmo quando têm um bom celular, um bom computador, ainda não atende a contento
aos anseios da escola, dos professores, aos conteúdos, às atividades trabalhadas. Então, torna-se imprescindível que o professor se familiarize cada vez mais com as tecnologias digitais para dar melhores respostas aos alunos e, consequentemente, ter desses alunos melhores respostas no cotidiano do desenvolvimento das atividades escolares, seja em tempos de pandemia, seja em tempo de aula presencial. Nas conclusões, nós apontamos que a tecnologia que encanta, às vezes, pode gerar medo. A pandemia nos trouxe a educação remota como uma novidade, os professores que foram obrigados a usar novas metodologias, a tecnologia, a educação e o distanciamento social como uma realidade que nós estamos vivendo, e a tecnologia como saída para a educação não parar, as dificuldades que foram apontadas pelos professores, como a pandemia, a internet irregular, os professores despreparados, alunas e alunos desmotivados. E o novo, que assusta, mas que pode gerar bons frutos, como, por exemplo, estamos aqui visualizando o futuro, uma educação híbrida. Por que não? Será que não seria possível? Pois bem, diante dessas reflexões, deixo aqui as referências que nós utilizamos ao longo desse breve trabalho e uma frase de Fernando Pessoa, que muito resume esse momento. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Muito obrigado pela atenção a mim destinada.